gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro de perguntas e respostas com especialista. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a doutora Tatiane, e ela é especialista em odontopediatria e vai falar um pouquinho com a gente sobre pré-natal odontológico. A doutora Tatiane é formada pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em odontopediatria pela São Leopoldo Mandic e faz mestrado em odontopediatria na UERJ e é especialista também em saúde da família. É um prazer ter você aqui, Tati. Seja muito bem-vinda. E gostaria que você falasse um pouquinho com a gente sobre você, o que te motivou, ser especialista em odontopediatria. Bem, gente, primeiro eu que agradeço o convite, né, de estar no meio de mulheres tão empoderadas, que trazem todo um conteúdo muito bom para os pacientes, numa linguagem bem fácil, de fácil entendimento, mas com o principal que é baseada na evidência científica. Eu comecei na odontologia, assim, sempre quis ser dentista e fiz a faculdade. Tive a honra de fazer faculdade com a Fernanda, moramos juntas, dividimos apartamento. Foi uma época muito legal. E, por fim, eu escolhi me especializar em odontopediatria. Mas, assim, eu digo que a odontopediatria me escolheu. Não fui eu que escolhi a odontopediatria, porque eu cheguei no momento que eu estava atendendo muita criança e eu achava que aquilo estava sendo muito bom para mim, eu tinha habilidade para atender, eu conseguia atender. E eu gostei muito daquilo e fui procurar me especializar para poder atender melhor esses pacientes. Agora eu estou fazendo mestrado na UERJ e, assim, seguindo o caminho, né? Sou mestranda de lá. Vamos começar aqui as perguntas. Pergunta número 1. O que é o pré-natal odontológico? É basicamente assim, o momento que a gestante vai lá, vai ser orientada e vai tirar todas essas dúvidas. Primeiro, quanto à saúde bucal dela e também depois, posterior, numa segunda fase, quanto à saúde bucal do bebê. Ele é uma lei, ele se tornou uma lei aqui no Brasil que toda gestante ela tem que ter ao menos uma consulta de pré-natal. Isso é uma coisa que é muito comum na saúde pública. Assim, apesar de que algumas pessoas achem que fiquem um pouco abismadas, mas isso é super comum na saúde pública, que tem as rodas de conversa, que tem os grupos de gestante. Eu atuei mais ou menos uns 5, 6 anos na rede pública do Rio de Janeiro e a gente fazia todo esse trabalho de envolvimento com gestantes. Vamos para a segunda pergunta, então. Quantas consultas são necessárias no pré-natal odontológico? Aí depende muito. Geralmente, a gente faz uma consulta a cada trimestre. Se é mais no nível de educação, para avaliar, a gente vai examinar, vai saber se tem algum comprometimento, alguma coisa que o dentista tenha que intervir. Caso não tenha, caso a saúde bucal dela esteja ok, é basicamente para orientação mesmo. Orientação sobre os cuidados que ela deve ter na fase da gestação, da mudança hormonal e tudo, o que ela pode fazer para melhorar, para tirar de letra essa fase. E, posteriormente, a gente faz a questão da orientação relacionada às coisas que precisam para o bebê. O que deve fazer na higiene, limpa a boquinha, não limpa a boquinha, aconselha a mamadeira, não aconselha, chupeta, essas coisas assim. Pergunta número 3. O que pode afetar a saúde bucal da mulher durante a gravidez? Há alguma consequência para o bebê? Muitas coisas podem afetar a saúde da mulher na gravidez. A mulher que está grávida, ela tem um aumento dos hormônios, né? Tá tudo ali aflorado e tem uma mudança no comportamento, tem uma mudança na questão da composição salivar, tem também, assim, aquela gestante que fica com vários desejos e come várias vezes ao dia. Então, assim, ela tem uma mudança na dieta dela e isso está diretamente ligado com a questão da cárie. E o que a gente tem que fazer? Nesse momento, é que é a importância do dentista para orientar. Você tem que escovar o dente tantas vezes por dia, e você tem que ter uma dieta, assim, balanceada, não pode ficar comendo toda hora, além da questão da obesidade, né, que tem que ter o ganho de peso adequado na gestação, essa questão de toda hora ir lá, come alguma coisinha, come um biscoitinho, a gente tem alta frequência da ingestão de carboidratos e isso contribui muito com a doença cárie.
Sem contar que também tem muitas gestantes que reclamam, ai, meu dente sangra com muita facilidade, é porque eu tô grávida. A gente tinha muita queixa também de chegar gestante no consultório, na época que eu trabalhava no SUS, e falava assim, ai, doutora, meus dentes são fracos porque eu tô no meu terceiro filho. E cada filho eu perdi um dente. Eu falei assim, não é assim, não é por causa da gravidez em si, mas é por conta das mudanças que vão acontecendo no corpo dessa gestante e que se ela não for orientada, assim, a gente não tem um prognóstico, uma visão muito boa disso que está acontecendo. E sim, essas doenças bucais, elas podem predispor alguns problemas, no caso, pro recém-nascido. Pode gerar, pro recém-nascido, prematuridade e baixo peso ao nascer. E para a mãe, algumas doenças, a doença periodontal está muito associada também à questão de pré-eclâmpsia, que pode levar o feto e a mãe à morte. A gente tem realmente a mudança no corpo, mas assim, é um conjunto de fatores. Se essa mudança não tiver associada a bons hábitos, a coisa vai ficar muito ruim, de qualquer forma. Pergunta número 4 tem a ver assim, um pouco com a pergunta número 3. Então, por que a gengiva sangra na gestação? Tem uma questão hormonal ligada aí muito forte. Então, o que acontece? A gente tem uma elevação de alguns hormônios, que são o estrogênio e a progesterona, e eles vão aumentar a permeabilidade capilar. Nossa, o que é isso? Que coisa doida. Eles vão fazer com que todos os seus vasinhos recebam mais sangue. Então, isso vai ter maior volume sanguíneo circulando em todas as partes do seu corpo, inclusive na boca. É por isso que passa um fio dental, ai, tá sangrando, ai, tá acontecendo isso. Ou então, sem contar também que essa permeabilidade capilar, ela pode predispor algumas doenças, algumas lesões bucais, a gente nem diz doença. A gente tem umas gestantes que podem dar umas bolinhas na gengiva, é muito questão hormonal mesmo. Eu acho que você acabou respondendo a próxima pergunta já, então eu vou para a sexta pergunta, tá bom? Que Ótimo, pode falar. Mulher grávida tem mais chances de ter cárie? Não pela gravidez em si, sabe? A gente sabe que a cárie, hoje em dia, ela é considerada uma desbiose. O que é uma desbiose? A cárie é um desequilíbrio que acontece por conta do que a gente come, por conta da má higienização, por conta das bactérias, por conta de inúmeros fatores. É uma doença multifatorial. Então, assim, se eu falar para essa gestante que se ela parar de escovar o dente e ficar comendo loucamente, ela vai ter cárie, estando ela grávida ou não. Então, assim, não depende da gravidez, entende? Depende do hábito da dieta e do hábito da higienização. Vamos então para a próxima pergunta. Quais os tratamentos dentários que a grávida pode fazer? Gente, então, grávida pode fazer todos os tratamentos dentários, mas aí a gente tem que ter o bom senso. O que é, assim, qual é a necessidade da gente fazer uma extração de siso que não está cariado, que não está incomodando aquela gestante no meio da gravidez? Ou então, qual a necessidade que a gente tem de colocar um aparelho ortodôntico no meio da gravidez daquela gestante? Ou então de fazer clareamento? Então, assim, tudo tem que ter o bom senso. É claro que se a paciente chega pra gente com uma queixa, ai, meu dente está doendo, tô sentindo um incômodo, então tô com uma bolinha de pus, a gente tem que intervir. Nós, dentistas, temos todo o suporte para isso. A gente, sim, usa anestésico, sim, a gente faz raio-x se houver necessidade. Assim, o maior problema, eu acho que por conta disso, são os mitos que vêm associados ao atendimento da gestante no consultório. E, infelizmente, muitos dentistas são despreparados, porque se a gestante chega lá, não vou atender porque é gestante, então vou encaminhar para alguém. Mas sim, a gente sabe que a gente tem todo o suporte para isso. O anestésico diferenciado, o raio-x, se a gente tiver de solicitar, vai ser um exame que a gente vai pedir, mas tem todas as especificações que a gente pede para a grávida usar aquele protetor, aquele colete. Então, assim, é tudo dentro dos padrões, tudo dentro da norma. Só que o que a gente tem que saber, o que a gestante tem que saber, e o dentista, inclusive, né, tem que ter o bom senso. O tratamento de urgência, ele pode ser feito em qualquer
fase da gestação. O momento ideal, se a gente for falar, o momento ideal, assim, é no segundo trimestre. Por quê? Porque no primeiro trimestre ainda está tendo a formação do feto, então o risco de aborto é muito maior. Essa grávida geralmente está muito enjoada, então qualquer manipulação da boca, ela já tem vontade de vomitar. Então, assim, é claro que se a gente tiver de intervir, emergência vai ser em qualquer momento. Mas se for um procedimento que dê para você esperar, faz no segundo. E no terceiro, já está com barrigão, já tem aquela questão de que tem a dificuldade do horário para ir ao consultório, ou então os pés estão inchados. E a gente tem também uma situação que a gente fala que a grávida, quando já está com a barriguinha aparecendo, né, a gente tem uma posição para a gente poder atender essa grávida, a forma que ela deve sentar na cadeira, para gerar mais conforto para ela e também para não criar uma síncope, um desmaio quando ela levantar. Porque o feto, dependendo da posição, ele pode pressionar uma veiazinha que a gente tem aqui e aí pode diminuir a passagem de sangue e essa grávida pode desmaiar na cadeira. Então, assim, alguns dentistas têm que... Quem atende grávida já sabe disso, que fica atento da forma que deve atender, da posição. Isso aí é bem legal também. Então, vamos para a próxima pergunta. Se enjoar da pasta de dente, existe alguma outra coisa para substituir? Primeira opção é trocar de pasta. Mas o que é importante é que vocês têm que ter em mente que não adianta trocar por um creme dental que não contenha flúor, porque só vai estar limpando a boca com sabão. Então, tem que ser sempre um creme que contenha flúor. E é chato ler rótulo, né? Mas a gente tem que pegar e ler no rótulo, ver se tem acima de 1000 ppm de flúor, que é a quantidade que vai proteger a boca dessa mãe, a boca desse filho, da gestante, enfim, da família toda. E aí, se ela enjoar, a primeira opção é isso, troca. Troca o sabor do creme dental. E uma dica que eu sempre dou, assim, para as mães é que tem muitas mães que fazem muito vômito, né? Toda hora estão vomitando, principalmente no início da gravidez, no primeiro trimestre. Então, a gente sempre orienta assim, acabou de vomitar, não escova imediatamente o dente, porque aquela questão ali é muito ácida, então pode causar uma erosão dentária. Quando acabou de vomitar, então pega um enxaguatório bucal que contenha flúor, tá? Tem que ter flúor na composição e tem que ser sem álcool. Nada de usar aqueles enxaguatórios super power ardidos, porque não vai funcionar. E aí faz o bochecho com esse enxaguatório e a partir, assim, mais ou menos de meia horinha, aí faz a escovação. Isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, meninas. Se enjoar da escova. Então, se enjoar da escova, troca a escova também. Porque, assim, na verdade, é claro que a gente precisa do flúor, que ele tá disponível na pasta de dente. Mas a parte mais importante é a escovação mecânica, é o que é a remoção mesmo, a escova macia, com cabeça pequena, cerdas macias, que tem uma boa empunhadura. Não adianta ser aquela escova que tem uma cabeça desse tamanho, porque ela não vai conseguir escovar nos dentes lá atrás, tudo direitinho. Vai ser até pior, assim, né? Acho que a gestante vai fazer pior. até mais ânsia de vômito, aquela escova bem grande, né? Com a cabeça bem grande. Então, tem algumas que eu até recomendo escova infantil, né? Vocês têm isso, mais alguma pergunta? Não, achei que foi ótimo. Achei que a gente tem pouca informação ainda sobre essa questão de pré-natal odontológico. Assim, essas informações que às vezes parecem básicas, às vezes parece assim, escova o dente, passa, igual você falou, às vezes passa o fio dental assim, escova os dentes com a pasta tal. Às vezes a gente nem não é orientado assim. Você vai ali, o dentista dá uma olhada, tal, às vezes não tem essa orientação tão pegando na mão mesmo, falando assim, olha, faz isso aqui, eu acho que iria evitar. Outro dia eu vi isso num post de Instagram, uma influencer que eu sigo, ela teve neném, e aí ela comentando, gente, eu não sabia que quando você está gestando, você precisa fazer esse acompanhamento, e ela estava cheia de cárie. Aí eu achei super interessante se ela comentar, e realmente não é uma coisa tão comum da gente ouvir, né? Que
a gente tem essas orientações, que a gente tem que ter esse cuidado. Assim, por incrível que pareça, foi o que até que eu comentei com vocês. Essas orientações são... O pré-natal odontológico, ele é muito bem executado na saúde pública. A gente não tem uma frequência muito grande de mães que chegam no consultório para fazer o pré-natal odontológico. E assim, hoje a gente já tem até uma tendência que a gente fala dos primeiros 1.100 dias do bebê. Esses 1.100 dias englobam também antes da concepção. Então, assim, aquela mãe que vai no consultório, que vai se preparar, fala assim, não, eu quero me preparar, eu quero preparar minha saúde bucal para poder ter um filho daqui a 5 meses. Isso é meio que, assim, utopia, mas é uma coisa que a gente está tentando inserir, sabe? E como o odontopediatra, ele está muito, assim, ligado a essa parte de educação em saúde, está muito ligado à primeira consulta. A minha primeira consulta com crianças é basicamente, a gente fala que tem um método 90-10, que tem até um professor maravilhoso que fala desse método, que é 90% escritório e 10% consultório. Você tem que chegar, você tem que ensinar para aquela criança, você tem que ensinar para aquela gestante como que deve ser a escovação, você tem que ensinar o que ela pode, o que ela não pode fazer, como que acontece a cárie, porque as pessoas chegam assim muito... tem cárie, e aí? O meu papel, o nosso papel como dentista é tapar buraco. Mas o papel da mãe, o papel da criança, da mãe principalmente, né, quando a gente fala na questão da prevenção, é a mãe que vai prevenir a cárie todo dia em casa. Como? Com a escovação e com a dieta. Então, assim, não adianta a gente só ir lá fazer o tratamento curativo e não educar esse paciente, porque vai ser um ciclo que nunca vai ter fim. Então, a gente sempre tem que educar, fazer educação em saúde para promover a saúde e prevenir esses agravos bucais. É isso aí. E é legal saber dessa questão do SUS, né? Que é uma lei, né? Está na lei que o pré-natal odontológico faz parte do pré-natal no SUS. Então, muita gente fala mal do SUS, né? Só que o SUS é muito bom, é maravilhoso. O que atrapalha são as pessoas que estão fazendo a gestão dele. Porque se teoricamente todo mundo trabalhasse como deveria ser, o SUS seria... Ele já é referência no mundo. Ele já é uma referência. Mas ele seria mais ainda, né? Então, assim, eu admiro muito o trabalho do SUS. Eu acho bem legal. E é muito importante a gente ter falado isso aqui hoje, que existe isso no SUS, né? Sim. Toda mulher que faz esse pré-natal lá vai passar pelo pré-natal odontológico. E isso é bem legal a gente falar, porque a mulher que às vezes está fazendo o pré-natal pelo plano de saúde, ela não faz o pré-natal odontológico. E muitas vezes o próprio médico, né, que está acompanhando, não indica também. A gente tem essa dificuldade, assim, do próprio médico particular, ele não encaminha. Assim, no SUS, quando eu trabalhava lá na saúde pública, eu não sei se vocês já viram a caderneta da gestante, que toda gestante tem uma caderneta que ali fala das orientações. Assim, é muito legal, sabe? E ali tem a parte de avaliação bucal. Então, assim, é algo que tem que ser preenchido, ela tem que passar pelo dentista, ela tem que passar ali, além do dentista, né? Sempre tem aquelas rodas de conversa nas clínicas, tem um grupo de gestante, aí tem uma equipe multidisciplinar. Tem o médico, tem o enfermeiro, tem a fono, tem a fisioterapeuta, tem, assim, todo mundo ali para educar aquela gestante e fazer com que seja mais fácil, né, para ela orientar da forma que tem que orientar, certa, né? E prevenir as possíveis doenças, não só bucais, mas no geral. Queria te agradecer, então. Acho que ficou bem explicado de uma forma que qualquer pessoa que assistir essas informações, elas vão conseguir compreender direitinho. Foi bem explicado, de uma forma bem simples e uma forma que todo mundo consegue compreender. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Foi ótimo, assim, foi uma honra. Eu estou super disponível se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém que está assistindo quiser me mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida pelo direct, pode mandar lá.
que eu vou responder vocês com todo carinho. Às vezes a gente não consegue responder na hora, né? Mas eu sempre tento responder todas as perguntas, todas as dúvidas, tudo. E assim, muito obrigada. Eu queria parabenizar vocês, porque o trabalho que vocês estão fazendo é lindo. É uma coisa assim de levar informação, levar conhecimento. Vocês estão de muito parabéns. E eu me sinto honrada de fazer parte disso. Obrigada. E a gente está honrada tá? você. Com certeza vamos ter você aqui mais vezes com a gente falando de vários assuntos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Um beijo, Tati. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Tchau.